Olá, tudo bem? E o seu inglês, como é que anda? Está se comunicando muito bem ou está fazendo aula há anos e continua com aquela sensação de que não fala nada? O tema do É Seu Direito de hoje é justamente o aprendizado de idiomas. E a gente vai falar não só do inglês, mas também de outras línguas que hoje são importantes e valorizadas no mercado de trabalho. A nossa convidada é a professora de idiomas Maria Eugênia Gomes. Maria Eugênia, eu vou começar te perguntando o seguinte. Diga. Só o inglês continua sendo essencial? O inglês é realmente o primeiro idioma que a pessoa deve pensar em fazer se ela não fala nada? Nenhum? Na verdade, o inglês ele passou por uma hegemonia por muitos anos. Então, assim, por muitos anos se acreditou que era apenas o inglês. Mas hoje, a nossa realidade aqui no Brasil, principalmente, outras línguas começam a ganhar mais força. Que é o caso do espanhol, por conta do Mercosul, de toda essa comunicação que existe entre outras empresas. E a gente começa a ter um espaço muito grande para alemão, para o japonês, para o chinês, principalmente, por causa do mercado. Mas, realmente, o inglês ainda é a força de trabalho da maioria das pessoas. Se a pessoa não tem, então, uma necessidade de um específico por causa da profissão, é melhor começar com o inglês. A não ser que ela tenha uma profissão que ela vai lidar com o Mercosul, ou vai lidar com a China. O que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas começam a estudar inglês desde muito pequenos na escola, mas no momento que eles se encontram dentro do mercado de trabalho, a especificidade de cada espaço te leva a estudar um idioma diferente. Então, é muito comum você encontrar empresários com 40, 50 anos que não dominam o inglês, mas têm um forte trabalho na área da América Latina e vão para o espanhol. Ou ao contrário, trabalham em empresas que são alemãs e vão para o alemão mesmo não tendo conhecimento de inglês. Então, existia antes a cultura de que o inglês era o essencial, mas hoje, de repente, o tipo de trabalho que cada um enfrenta, ou o mercado de trabalho, leva ele para um determinado idioma. E uma vez escolhido o idioma, seja inglês, seja espanhol, que a pessoa considera que tem mais a ver com a sua necessidade de trabalho, como que ela escolhe o método? Porque nem sempre todo mundo se adapta a todos os métodos, né? Exatamente. Então, a metodologia depende muito do perfil de cada um. Então, a gente tem, por exemplo, empresários que têm 1 hora por dia, 6 horas da manhã, para estudar antes de entrar numa empresa. Ele tem que fazer uma aula particular, porque dificilmente ele vai se adaptar num curso de inglês ou num curso de línguas, espanhol, seja o que for, regular, às 3 horas da tarde ou fim de tarde, porque ele está no meio de um trabalho. Também a gente tem que ver o tipo de uso que ele vai fazer desse inglês, ou desse espanhol, ou desse alemão. Se ele vai fazer um trabalho de correspondência via e-mail e leitura de materiais didáticos, ou materiais de orientação, de como manusear uma máquina, ele precisa se focalizar não no inglês ou numa língua comunicativa, ele precisa ir para um trabalho de leitura dinâmica ou de compreensão de texto, diferente de alguém que precisa estar trabalhando na área de telemarketing. Ele precisa comunicação, independente se ele escreva ou não escreva bem um determinado idioma. Então, ele tem que também procurar, além de tudo, alguma coisa que se encaixe com o horário, com a flexibilidade de trabalho que ele tenha e com a necessidade que ele tenha. Porque o que acontece? Se o aluno ele precisa de um idioma para se comunicar via telefone, por exemplo, ele pode passar 3 anos fazendo um inglês, onde ele vai estar excelente para escrever, para entender o que está escrito, mas ele não vai ver isso no dia a dia dele, a utilidade. E ele vai desistir. Ficar frustrado. E aí a desmotivação vai ser o motivo dele realmente desistir de estudar. E isso deve ser tratado já quando ele vai escolher o método. Então, o ideal seria não só porque as pessoas têm uma tendência, claro, por motivos óbvios, né, a ver a escola ou o professor que tenha um custo menor. Exato. Então, esse eu posso pagar, esse eu não posso pagar. E às vezes as pessoas esquecem de ter essa conversa com a escola justamente para saber como é o método, o que é mais focado, se é conversação, porque agora também está muito na moda a conversação, né? Agora é o tal do método comunicativo e toda essa coisa. E realmente as pessoas acabam errando porque elas pensam, eu vou pagar um pouco mais barato esse curso é muito rápido. E nem sempre a rapidez prometida num curso de idiomas, ela representa a rapidez do aprendizado. Então, as pessoas acreditam que estudar em 1 ano é suficiente, e é mais barato do que estudar em 2, 3 anos. Mas, de repente, esse custo-benefício não é real. Então, as pessoas têm que verificar o valor, mas também ir atrás de uma metodologia que se encaixe com a necessidade.
E qual que deve ser a frequência dessas aulas? O ideal que a gente imagina para o aluno seja, no mínimo, 2 vezes por semana, num período de 1 hora e meia. Mas a gente percebe que muitas vezes a necessidade é tão grande desse aprendizado rápido, porque nós vamos lidar com o público que está indo fazer um curso fora, no exterior, ou que vai trabalhar numa empresa no exterior e precisa. E muitas empresas, elas acabam bancando até mesmo o funcionário todos os dias. Então, aí, se você trabalha com cursos de super intensivo ou praticamente de imersão. A pessoa aprende melhor quando ela faz um intensivo? Eu acredito que sim, porque esse dia a dia constante, se você realmente percebe que o aluno ele é dedicado, porque ele precisa da dedicação. Então, esse aluno que vai num curso de intensivo, mas ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo para preparar a aula, ele não tem tempo para nada. Ele vai simplesmente absorver o dia a dia ali do professor rápido, 2 horas e vou para casa e estou pensando em outra coisa. Aí não funciona. Mas se o aluno tem essa disponibilidade e ele quer, é excelente. Sem contar, por exemplo, cursos de um mesmo exterior, porque daí não são 4 horas diárias, são 24 horas diárias ali que a pessoa está aprendendo o idioma. Vamos falar então um pouquinho mais do curso no exterior. Quando a pessoa escolhe estudar fora, ela tem que também levar em consideração onde que ela vai morar, né? Exato. Porque eu já conheço pessoas que foram para fora e ficaram no meio de brasileiros e voltaram falando menos inglês do que falavam antes. Isso realmente a gente percebe muitos alunos que conversam com a gente que dizem, eu fui passar 6 meses fora, mas acabei conhecendo um grupo de brasileiros e ficamos muito juntos e tal. Ou americanos, ou vão estudar nos Estados Unidos e se juntam com os latino-americanos. Então, realmente, isso é algo que a gente tem que cuidar, porque quando você decide fazer um curso no exterior, além do preço, que é um preço alto, diferenciado, você também tem que procurar atividades que te levem a aprimorar. Então, eu normalmente para os meus alunos, quando eles falam, eu gostaria de fazer um curso no exterior. Então tá, qual é o melhor? Falei, procure qualquer curso, é muito bom, desde que você se dedique. Isso é a parte primordial. Aí você se dedicou a esse curso, você está preparado para isso? Procure atividades que te façam praticar mais. Então, se eu me juntar com um grupo de brasileiros, por exemplo, e vou fazer compras no shopping com os meus amigos em português, eu estou perdendo mais de 50% do aproveitamento. Agora, se eu me junto lá, faço amizades com pessoas que estão querendo aprender o inglês, independente da originalidade, se eles são a nacionalidade deles, se eles estão querendo aprender inglês, vão fazer compra em supermercado. Isso é uma das coisas que eu mais digo para eles. Vai no supermercado, vai ver como se chamam as frutas que normalmente não estão nos livros, ou vai fazer compras numa loja, ver como se chamam as determinadas roupas. Coisas do dia a dia, né? Exatamente. E ficar numa casa de família também, claro, ajuda porque você se obriga, né? Exatamente, você se obriga a estar se comunicando. Então, assim, se você realmente não pedir o cachorro-quente em inglês, eles vão demorar para entender o que você quer. Ou se você não pediu uma paella em espanhol, eles vão demorar para entender o que você está querendo. E voltando a falar um pouquinho mais do método, algumas pessoas têm mais facilidade em aprender coisas escrevendo, outras visualizando, outras de ouvido. Isso tudo também pode ser conversado com uma escola ou com um professor para que o método de ensino vá mais para essa facilidade da pessoa? Tem como fazer um teste para descobrir como a pessoa aprende melhor? Na verdade, a gente espera que o professor esteja preparado para encarar todos esses alunos. Então, quando a gente se forma como professor, a gente tem todo um trabalho de identificação se esse aluno ele é sinestésico, aquele aluno que precisa escrever. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu posso estar escutando você e se eu estiver fazendo bolinhas, isso já me ajuda a lembrar. Tem gente que precisa copiar até a respiração do professor. Outras pessoas passam a aula inteira olhando para a tua cara e aquilo é suficiente para eles. Ou apenas a audição, porque tem aquela memória da audição. Então, o professor, ele consegue perceber o perfil do seu aluno e aí ele vai direcionando a aula. A metodologia em si, ele é como se fosse um molde, mas aí você consegue estar direcionando. E cabe também ao aluno já se conhecer e perceber como é o melhor jeito dele estudar. O que a gente percebe, o que eu percebo muito no meu dia a dia, são pessoas que, porque existe o perfil do aluno criança, que você vai ensinando ele a aprender a estudar, e você pega professores ou empresários grandes, de grandes empresas, que eles não sabem estudar.
E aí aquele aluno fica patinando. Então você tem que tentar achar qual é o perfil desse aluno e às vezes até mesmo ensiná-lo a estudar. Porque eles estão tão acostumados ao dia a dia da empresa ou o dia a dia do trabalho que eles nunca prestaram atenção como se deve estudar. E o idioma é um estudo. Essa coisa de que, eu peguei porque é muito fácil para mim aquilo, passei um mês na Argentina e já voltei falando espanhol. Tá, é 1 em 100%. A maioria não. O estudo é como diz Einstein, é 90% de suor e 10% de inspiração. Não é assim? Isso mesmo. Não vem, cai do céu, eu vou aprender um idioma. Tem que estudar como tudo, como né? Tudo. Vamos fazer um intervalo também? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho no próximo bloco. Eu vou querer saber aqui da Maria Eugênia qual a melhor idade para as crianças começarem a estudar outro idioma. É um instante só, não sai daí.